Olá, seja bem-vinda à nossa terceira aula do terceiro dia, né, da nossa Semana da Saúde Total. E aqui agora a gente vai dar continuidade, né, eu estava falando sobre o processo detox, a importância de a gente poder considerar todos os aspectos para que a gente realmente tenha um entendimento correto, uma abordagem correta, né? A nossa estratégia esteja de acordo com a realidade. E o que é a realidade? Isso varia, né? A ciência, a ciência que nós temos, né, como ciência, ela insiste em dizer, ou na verdade, excluir o aspecto espiritual do nosso corpo, né? E por isso eu trouxe aqui algumas imagens que falam um pouquinho sobre o que já foi encontrado, né? A gente tem a fotografia Kirlian, né, que é uma técnica fotográfica que envolve disparar uma carga de alta voltagem através de um objeto conectado a uma placa fotográfica. A imagem resultante geralmente inclui uma aura colorida ao redor do objeto. Esse espectro energético ao nosso redor, isso foi fotografado através da fotografia Kirlian. Quem fala muito sobre isso é um homem chamado Bob Proctor, falava, né, ele faleceu, acho que foi finalzinho do ano passado, né, em 2022, e ele, um gigante, né, da área de desenvolvimento pessoal, ele citava muito isso porque os ensinamentos dele trazia esse aspecto energético com muita ênfase, né? Por quê? Porque isso influencia não só a nossa saúde, a gente está tratando de saúde aqui, mas essa nossa energia, ela influencia inclusive os acontecimentos da nossa vida. Não é um assunto que a gente vai tratar aqui, nessa Semana da Saúde Total, mas é algo a ser considerado aí por você, de repente, você poder fazer essa pesquisa um pouquinho mais a fundo. Você pode procurar tanto fotografia Kirlian, você vai encontrar algumas pessoas também falando que não tem nada a ver, que isso daí é um gás, é isso, é aquilo, enfim. E sobre o Bob Proctor, tem muito vídeo na internet. Então, a gente tem aqui, digamos que essa prova, né, essa evidência. Nós temos também a experiência da dupla fenda, né, também, né, eu vou pedir para que você busque, inclusive até no próprio YouTube. E a experiência da dupla fenda demonstra que matéria e energia, como a luz, podem apresentar características de onda e partícula, ou seja, de energia e de matéria. Então, o átomo, por exemplo, nós somos constituídos por células, mas as células, a composição celular é feita por moléculas. E as moléculas? Por átomos. E os átomos? Aí a gente tem as partículas, chamadas de partículas subatômicas. São os prótons, nêutrons e o elétron. Né? E o elétron, mas pelo que eu sei, né, mas não busquei ainda a fundo saber realmente se já foi feito com átomo essa experiência, mas com o elétron já. A gente sabe que o elétron ele habita ali na eletrosfera. Antes a gente tinha aquele modelo, né, de que o elétron ficava rodando ao redor do núcleo de prótons e nêutrons, e hoje já se sabe que o elétron ele fica mais piscando. Mas assim, ele é como se ele aparecesse e desaparecesse. E foi feita a experiência onde elétrons foram atirados, né, um por um, numa placa, né, onde entre essa, digamos, pistola de elétron, né, entre esse atirador e a placa, tinha ali uma outra placa com uma fenda. Aí depois colocaram duas fendas. Entendeu? Eu não vou buscar explicar exatamente aqui para não tomar muito tempo. A gente quer só dar uma passada aqui, porque qual é a nossa intenção aqui nessa aula? É que você saiba que esse aspecto energético ele precisa ser considerado. Inclusive, a gente tem a declaração ali do Nikola Tesla, né? Cientista ali, se eu bem me recordo, do início do século XX, a declaração dele muito interessante que é: se você quiser conhecer os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Então,
Por que o sistema ele sempre procura materializar as coisas? Não, esquece esse negócio de energia, olha para a matéria, vamos aí cuidar da matéria, da matéria, da matéria, só falando da matéria. Sendo que a gente tem tecnologias incríveis que lidam com energia elétrica, com magnetismo. Então, assim, por que tirar esse foco? São coisas que a gente deve pensar, e um dos nossos objetivos aqui nessa Semana da Saúde Total é fazer com que você reflita sobre isso. Né? Se nós temos esse aspecto energético, por que isso não é considerado, por exemplo, na medicina convencional como deveria? Né? Porque a gente, vou até mostrar aqui o aparelho de ressonância. Então, essa experiência da dupla fenda ela mostrou que o elétron ele pode se comportar como uma partícula, ou seja, uma mini bolinha de gude, uma bolinha de gude atômica, vamos dizer assim, e pode se comportar como onda, porque quando colocam as duas fendas, a impressão na placa atrás é de uma impressão de uma energética, de um fluxo de onda. Né? Então, para entender melhor, veja os vídeos, procure se informar sobre isso, não vou me aprofundar nisso aqui, mas é importante, porque quando a gente entende, já que somos compostos por átomos, e os átomos eles se comportam, né, principalmente o elétron, como energia e também como matéria, então eu tenho que considerar a parte material, tá? Vou cuidar, vou passar pomadinha, vou me alimentar e tal, mas eu também tenho que considerar a parte energética. E inclusive entendendo que o que Einstein falou aqui, ó, a famosa equação de Einstein, né, E igual a mc ao quadrado, que significa energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. O que isso traz? Né? Eu coloquei aqui no slide. A equivalência massa-energia é o conceito de que qualquer massa possui uma energia associada e vice-versa. Então, você está comendo ali, por exemplo, uma colher de açúcar, tem energia ali também. Então, o que nós somos? Energia condensada. Nós somos, ao invés de um bolinho de matéria, um bolinho de carne, nós somos um pacotinho de energia condensada numa vibração menor, né, que nos dá condição de tocar e de enxergar. Então, se a gente vibrasse numa frequência maior, a gente se tornaria invisível. Né? Então, por que eu posso tocar em mim? Por que eu posso tocar nas coisas? Porque toda essa energia, porque tudo é energia, é o que Einstein traz com isso daqui, tudo é energia, está vibrando numa frequência menor, que nos dá condição para isso. Olha que interessante. Então, esse é um assunto que, com certeza, não tem como trazer aqui em alguns minutinhos, como eu estou procurando, né, resumir, trazer a essência aqui. E como eu disse, muitas coisas aqui eu quero trazer, né, te dar aquele ponto de partida, promover, né, essa sua ida às pesquisas. Né? Não tem como a gente trazer num curso como esse, num treinamento como esse, um assunto tão abrangente como esse, com profundidade. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o aparelho de ressonância magnética, né? Então, as ressonâncias magnéticas funcionam como ímãs que produzem um campo energético que força os prótons, né, lá no núcleo atômico, presentes no corpo humano, a se alinharem. Uma corrente de radiofrequência pulsada através do paciente, quando é desligado, os sensores de ressonância magnética são capazes de detectar a energia liberada conforme os prótons se realinham com o campo magnético. Olha, energia liberada do corpo. Com base nas propriedades magnéticas coletadas durante o exame, o médico especialista é capaz de visualizar os vários tipos de tecido e estruturas do corpo humano. Aí eu pergunto novamente, né, a pergunta que eu fiz na aula passada. Onde está a dificuldade em entender que nós temos um campo elétrico e um campo magnético? Um campo eletromagnético. E aí é onde que está. Se eu não sei que isso existe, como é que eu vou saber utilizar? Como é que eu vou saber utilizar uma coisa que eu não sei que existe? Então, essa aula foi só para a gente fechar isso aí. Tá? A gente já está com o tempo, já vamos para 10 minutos de aula. Então, ó, só para a gente fechar esse assunto, para a gente entender. Somos energia condensada. E ponto. Tá? Que Deus abençoe. Até a próxima aula.